Tá aí um dos grandes exemplos de administração do futebol brasileiro, o Fortaleza. E eu tenho acompanhado de perto isso. O Fortaleza, em 2017, há 6 anos, o Fortaleza estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o Fortaleza ganha a Série C e em 2018 ele vai para a Série B e contrata Rogério Ceni. E a partir daí houve uma mudança na história do Fortaleza. E ele começou a fazer um trabalho, né, com o presidente Marcelo Paes, que é um administrador brilhante, para mudar a estrutura do Fortaleza. Então o Fortaleza passou a ter um CT melhor, uma estrutura profissional, dirigentes remunerados, e aí gradativamente isso foi aumentando, com o Fortaleza conquistando títulos, vindo para a primeira divisão do futebol brasileiro. Aí o Rogério Ceni sai, chega o Vojvoda e que faz história, mas ele já pegou um alicerce. E agora o prédio está só subindo do Fortaleza. O Fortaleza é um time que nos últimos 6 anos ele aumentou o orçamento dele 10 vezes. Ele tinha um orçamento em 2018 de 24 milhões de reais. Hoje o Fortaleza já tem um orçamento em torno de 210 milhões de reais. E dentro desse orçamento, muito bem administrado pelo Marcelo Paes e sua equipe, ele consegue montar times que nos últimos anos estão aí. Segunda Libertadores seguida do Fortaleza, ficou entre os 4 primeiros do Brasileiro na edição de 2021. No ano passado, foi até as oitavas da Libertadores, ganhou a Copa do Nordeste, saiu de uma situação de rebaixamento para uma classificação para a Libertadores. Então o Fortaleza é um dos grandes exemplos de administração do futebol brasileiro, que muitas vezes não é visto e nem muito citado por estar lá no Nordeste, não ter espaço na grande mídia, mas o Fortaleza é um caso sensacional e que merece ser aplaudido e olhado com muita atenção. Acho que o Fortaleza está pronto para dar um passo além do que ele já deu. Pode ir bem no Campeonato Brasileiro, pode surpreender numa Copa do Brasil, eu acho que sim. O Fortaleza está embicando um caminho maior do que ele já está conseguindo até o momento. Então eu vejo que o Fortaleza é um time que pode, de repente, aparecer correndo por fora aí. Eu acredito nisso. Se entrar ali no bolo, então, tudo pode acontecer, né? Acho que dá. Tá, vai passar para as quartas. A partir do momento que chegar nas oitavas de final, se o Fortaleza chegar lá, tem uma torcida fantástica. Eu ia falar isso. O Fortaleza, apesar de jogar numa arena de Copa do Mundo, aquele estádio me parece ser um caldeirão, né? Não, é um caldeirão porque a torcida do Fortaleza ela é uma das mais vibrantes que eu já vi na minha vida. Assim, é um negócio de maluco, a festa que os caras fazem lá. Então aquilo ali é um caldeirão gigante, a Arena Castelão. É difícil encarar o Fortaleza lá, cara. Muito complicado. E isso também é outro fator que joga a favor do time. A energia que o time tem junto com a torcida é algo realmente encantador. Assim. E você acha que, assim, a gente pode ter um campeão inédito, quem sabe? Um brasileiro campeão inédito esse ano? Porque tem times aí que montam times e estão batendo na trave há algum tempo. Você falou do Atlético Paranaense, sim, mas eu cito o próprio Fluminense, que aí já chegou numa final, mas vem fazendo campanhas... Pode. E isso me leva a crer que sim, que existem times brasileiros que podem ganhar a Libertadores pela primeira vez. Eu vejo o Fluminense como um sério candidato a ganhar a Libertadores. Pelo time ou pelo Diniz? Ou pelo conjunto da obra? Por tudo. Pelo time que foi montado, pelo trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que o Fluminense, agora trouxe o Marcelo, eu acho que o Fluminense é uma equipe que, para mim, não será surpresa se o Fluminense, por exemplo, chegar à final da Libertadores desse ano. João, queria que você falasse um pouquinho mais do que você está vendo. Eu até vi que você postou um vídeo nas suas redes sociais sobre a culpa não ser do treinador. Acabei de postar, tá aqui. Eu vi que você acabou de postar. Devo estar sendo xingado aqui por todo mundo. Passa pano. Tal, Mas eu queria que você fizesse até uma análise. E aí é bom trazer convidados que são do meio do futebol. Sim. E o Flamengo, que está em outro patamar, mas não adianta você estar em outro patamar se você não consegue administrar esse outro patamar. E aí é que eu toquei esse meu vídeo falar sobre isso. Porque eu vejo que o Flamengo, depois que Jorge Jesus foi embora, ele vive um círculo vicioso. O Jorge Jesus era um cara que tinha um controle absoluto sobre todas as áreas do Flamengo.
Os treinadores que vieram depois dele não conseguiram isso, né? E muitas vezes eles são engolidos por esse sistema, né? E é muito fácil colocar a culpa só no treinador. Está acontecendo com o Vitor Pereira agora o que aconteceu com o Paulo Souza, o que aconteceu com o Domi, o que em determinados momentos aconteceu com o Rogério, em que em determinados momentos aconteceu com o Renato Gaúcho, não com o Dorival, porque ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Mas assim, para se justificar um erro de todo um processo, se coloca tudo na conta do treinador. No caso do Vitor Pereira, ele tem culpa, claro, mas ele é o menos culpado, na minha opinião. O primeiro culpado é a diretoria, que fez um planejamento equivocado, né? Que trouxe o Vitor Pereira, e a partir do momento que trouxe, tem que dar o respaldo a ele. E também dos jogadores, que eu acho que tem uma parcela de culpa bem grande aí, porque o que me chama a atenção é a mudança de nível de atuação de um técnico para outro. Isso é algo que me chama muita atenção. Isso dá um indício que talvez a culpa não seja só do cara da área técnica, né? Só do treinador. Talvez as peças não estejam mais funcionando como funcionavam. Eu acho que chegou o momento de se desapegar de 2019. Você acha que tem que fazer alguns nomes que precisam abrir espaço para outros. Chegou a hora. E o Flamengo ele tem dificuldade nisso. Até porque eu acho que o modelo de gestão do futebol do Flamengo ele é muito amador. Ele não é compatível com a realidade que o clube atingiu na sua gestão profissional. E aí muitas vezes passa a mão na cabeça, vira amigo, cria um vínculo de amizade. Então os jogadores que já deveriam ter saído há algum tempo têm contratos estendidos e aí vão ficando. Nós já estamos em 2023, 2019 ficou para trás e isso tem afetado, eu acho, muito o Flamengo. Uma hora você tem que romper um laço, não tem jeito. E o Flamengo ele tem dificuldade de fazer isso. Você acha que assim, alguns nomes estão não só de... Aí eu não digo não só de ir pro banco, mas você acha que o Flamengo está vivendo uma fase até de fim de ciclo? Sim, eu acho que esticaram muita corda. Eu acho, por exemplo, que tem jogadores que são novos ainda. Gabigol é muito novo, Pedro é novo, Arrascaeta é novo. Esses caras ainda terão uma sobrevida porque tem uma longa trajetória pela frente. Mas existem nomes como, por exemplo, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Felipe Luiz. São jogadores que neste momento não estão apresentando um futebol. Felipe Luiz, inclusive, está machucado, está nem jogando. Mas são jogadores que não vêm apresentando mais um rendimento que os coloque numa posição inquestionável no time. E por que não tirá-los da equipe e deixá-los no banco, né? Você tem que colocar para jogar aqueles que estão no melhor momento. Mas muitas vezes a grife conta muito. O fato do cara já ter sido campeão, ter sido um grande jogador, ídolo da torcida. E isso cria uma cadeira cativa que muitas vezes não é positiva. Gera uma acomodação que quando o cara se acomoda, a tendência é que o nível dele caia. Mas eu vou reformular então. Mas você talvez não acha que uma mudança no comando fosse dar uma chacoalhada nesse elenco? Porque chega um cara novo, com ideias novas, com imposições você novas. Diz que o técnico ou a direção de futebol? Pode ser os dois, mas eu acho o técnico primeiro que é o mais fácil, é a peça mais fraca nessa corda toda. Mas aí que tá o problema, é o mais fácil. É a peça mais fraca, então vai sempre nele. Eu acho que tem que haver uma mudança na gestão de futebol. De quem contrata, de quem administra, de quem organiza o futebol do Flamengo. Eu acho que é ali que tem que haver uma mudança de mentalidade de gestão para que a coisa flua melhor. Ele passou a ter uma administração profissional desde 2013, né? Até hoje, com a presidência do Eduardo Bandeira de Mello, mas com a participação efetiva do presidente, que é o Rodolfo Landim hoje, e outros nomes que estão com ele até hoje no clube. O Flamengo se tornou um clube profissional, que financeiramente atingiu um patamar que nunca nenhuma outra equipe no futebol brasileiro tinha alcançado. Mas a administração do futebol do Flamengo, ela não seguiu esse rumo, né? O Flamengo trouxe Jorge Jesus, que revolucionou o futebol do Flamengo, né? Mas depois que ele foi embora, o Flamengo, claramente, ele não encontrou ainda o seu rumo. Ganhou, porque tem todas as condições para disputar e às vezes ganha, às vezes perde, mas nunca mais foi a mesma coisa, seguiu a mesma linha.
né? Então, eu acho que chega um momento que você precisa repensar a forma de comandar. Muitas conquistas, muitos títulos, mas existe um balanço que precisa ser feito, se é o caminho melhor a continuar sendo seguido, porque existe um círculo vicioso instalado ali. Pelo menos eu percebo à distância claramente isso.